Sejam bem-vindos a mais um episódio do Movimentcast. Eu sou Matheus Winkler, estou aqui com o meu co-host Vitor Brito e estamos com um convidado mais do que especial, Felipe Miranda. Deixa eu apresentar aqui propriamente, né? Felipe Miranda, ele é médico de esporte, fellow em cardiologia. É um cara que, para mim, eu sempre vi ele como um cardiologista de esporte, mas ele não é um cardiologista de esporte, né? Por nomenclatura. Mas é um dos caras que mais sabe cardio do meu ciclo de influência. Então, Felipe, muito bem-vindo. Muito obrigado, muito prazer. É muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. É um prazer. Vocês são referência para mim. A gente se conhece já há muito tempo, mas estar aqui conversando com vocês, para mim já é uma honra, de verdade. Valeu pela presença aí, Felipe. É um prazer ter você aqui. E o Felipe, a gente se conhece há um bom tempo, porque ele fez residência no mesmo local que a gente, na Unifesp. E ele sempre teve essa vertente para cardiologia do esporte e com certeza, sem sombra de dúvida, ele era a pessoa que mais sabia cardiologia dentro da medicina esportiva pra gente. Cara, eu lembro que desde o R1, né, a gente fez residência junto, desde o R1, qualquer coisa que fosse cardiologia esportiva, todo mundo discutia contigo, né? A gente pedia pra ti as coisas de cardio esporte, porque tu já era instrutor de ACLS pela ARRA há bastante tempo. Tinha também a tua agora esposa, né? No momento era a namorada, que estava fazendo cardiologia. Então, cardiologia para ti sempre foi meio que um... Meu ciclo, né? Meu meio, né? Então, eu comecei a namorar e nós passamos juntos na Unifesp, né? Ela foi fazer, minha esposa Jéssica hoje, foi fazer cardiologia. Então, estudar junto era a rotina, né? Então, não só esse meio, mas também ser instrutor do ACLS, né? Que sempre foi uma paixão, a urgência e emergência cardiológica. Então, ensinar, conversar com outros colegas médicos, como abordar, como fazer, como resolver, sempre foi uma paixão. E na residência isso te abre mais portas, né? Para fazer aula, para discutir temas. E quando você coloca isso no meio do esporte, a coisa começa a ficar um pouquinho diferente. E você vê que a cardiologia, ela começa a abrir asas. Ela sai daquela cardiologia que a gente vê lá na faculdade de só patologia, só negócio difícil, é só infarto, é insuficiência, estenose, é cirurgia. E aí você começa a entender que tem um atleta que usa demais aquele coração e que pode dar um problema. Que problema é esse? Como é que funciona? Como é que vai? Aí a coisa foi para de melhor, assim, foi voando, né? Aumentando, crescendo, estudando mais. A paixão foi só aumentando, tanto pela minha esposa como pela cardiologia. Ele não pode deixar de falar. A declaração já foi feita. Ô, Filipão, eu acho que assim, um lance que seria muito legal aqui, pro o público geral que nos escuta, tem interesse na medicina esportiva, em assuntos relacionados ao esporte, e a gente vê notícias de coisas que, quando acontece assim, algo televisionado, com algum atleta, a gente vai entrar nesse ponto, né, de falar de morte súbita, dessas questões assim, isso ganha muito relevância. Só que existem coisas básicas que as pessoas têm que saber sobre cardiologia esportiva e que as pessoas de forma geral não sabem. Então a gente queria aproveitar aqui esse momento para que tu pudesse educar um pouco o nosso público e falar um pouco o que é a cardiologia esportiva, qual a diferença dela para a cardiologia convencional e de que forma a cardiologia esportiva agrega e vai agregar mais ainda, cada vez mais, para tanto esportistas quanto atletas amadores, quanto todo mundo. Não, perfeito. Acho que a lição número 1 para todo mundo, para quem faz medicina, né, e vai atender qualquer pessoa, é aquela regra básica do doutor me libera para eu ir no clube, para eu fazer meu futebol, para o meu filho jogar o vôlei, para essa pessoa, esse médico, essa pessoa que tem a capacidade de fazer essa liberação, entender o tamanho da responsabilidade que ela tem. Porque a gente tende o estigma do esporte é que o esporte sempre fará bem, só faz o bem e todos e qualquer um pode fazê-lo da forma que achar pertinente. E é aí que entra a cardiologia do esporte, que diferente de tudo que a gente aprende na TV, que aprende na residência, que lê em artigos, a cardiologia do esporte vem na contramão procurando motivos para você não fazer, para você segurar, para você ter um limite, para você ter uma limitação.
É exatamente não falando não faça, mas falando você pode fazer até aqui. Você pode fazer esse tipo de esporte, esse tipo de colocação, porque o seu coração permite isso. Ele não vai conseguir ir além disso, ou se tentar, ele pode dar um problema. É aí que a cardiologia do esporte entra, e é esse que é um erro fatal e crasso de quem pode liberar numa UPA, numa UBS, e está se formando. Entender que o atestado de liberação é algo muito mais sério, e hoje com a repercussão que tem em jornais, o que aconteceu com o esquerdo, o que aconteceu com outros atletas que a gente tem em notícias, crianças que têm morte súbita abortada. Então, essas pessoas foram liberadas por alguém. Quem as liberou? Será que foi feita a avaliação correta? Será que foi feito de maneira correta ou será que faltou muita coisa? Uma boa anamnese, um exame físico, o eletro, fazer os exames complementares. Será que é qualquer exame que eu peço? Como fazer? A cardiologia ela vem organizar esse pensamento para que esse risco diminua, para que esse risco não aconteça e essa eventualidade não aconteça com o seu filho, com o seu pai. É uma responsabilidade gigantesca que se tem na cardiologia do esporte. E dentro disso, o que discrimina da cardiologia que a gente conhece é exatamente isso. Eu não espero ter um problema para eu diagnosticar e resolver. É eu predizer ou não deixar que o problema se manifeste. Acho que o grande desafio do cardiologista e do médico do esporte juntos é exatamente esse. É encontrar possibilidades que levem a um desfecho ruim e não deixar encontrar esse caminho. E poder liberar esse atleta, essa criança, esse jovem, esse idoso, esse cardiopata, essa gestante, essa pessoa que tem uma condição diferenciada para fazer um esporte de alta performance, de alta intensidade. Então, fazer isso tudo de uma maneira organizada e de uma forma metodológica correta, né, é a nossa função. E isso despende muito estudo, muitos exames, e a residência está aí para isso, né? Para ajudar a gente nisso. Felipe, você comentou sobre o esporte relacionado com essas patologias, mas o esporte em si, ele gera essa patologia? Como é que é? O esporte de alta intensidade, a gente já sabe que quando colocado por muito tempo e quando exercido com uma intensidade muito alta, isso é individual para cada um, né? Ele pode sim levar a graus de lesões no coração, né? O coração, eu sempre faço analogia para todos os médicos que vêm conversar comigo sobre esse assunto, é que o coração é igualzinho o motor de um carro. Tanto a analogia dele ser único, dele ser necessário revisar, ser necessário ficar em cima se ele é novo, se ele é velho, se ele já teve algum problema. Então, se você parte do princípio que você tem um carro novinho, um motor novo, e você pode acelerar ele no máximo e segurar e sustentar isso por quanto tempo? Uma coisa é eu acelerar uma corrida de 10 segundos, outra coisa é de uma semana, outra coisa é um mês. Esse coração ele começa a ter algum grau de sofrimento. Por quê? Porque a demanda está muito alta. E isso pode gerar, e a gente já sabe hoje, que gera algum grau de estresse para o músculo. Porque o coração como músculo, ele responde igualzinho o seu bíceps quando você está fazendo a sua musculação. Se você fizer corretamente, ele aumenta de tamanho de forma fisiológica, ele responde, ele consegue levantar aquele peso. Só que se você ultrapassar aquele limite, se você não respeitar o limite, ele rompe, ele lesiona, ele machuca e pode ser que até nem volte ao que era antes. O coração é igual. Então a analogia ela serve perfeitamente para ele também. Então, quando eu tenho uma pessoa que quer fazer alta intensidade, a avaliação pré-participação é para eu liberar isso. E uma vez liberada, conhecimento de que a reavaliação é importante para garantir a segurança dessa pessoa, desse atleta. Não por acaso, quanto mais velho fica o atleta, maiores são os graus de aparecer lesões que são compatíveis com o exercício. Desde uma fibrilação atrial num corredor, que é maratonista, que é campeão olímpico, né, que é a arritmia mais comum que tem no esporte, desde aparecer um aumento de troponinas, de lesões do coração em pacientes pediátricos, são os que mais têm lesão de troponina, mas eles não estão infartando, mas está tendo uma resposta também. Então são esses dados que as pessoas não sabem que existe, mas que acontece se de alta intensidade e sem a prescrição do exercício correta.
que aí entra a nossa parte e é fundamental do médico do esporte, a prescrição correta do exercício. Só falar se pode ou não é uma coisa, mas falar como e de que maneira, aí sim é uma boa prescrição e aí sim é um bom médico. Ô Filipão, te fazer uma pergunta agora, tocou nesse ponto, para até esclarecer alguns termos, assim, existe aquela famosa curva em J, né, que a gente, se puder, a gente vai colocar ela em algum lugar aqui para a galera ver, mas a ideia da curva em J é a seguinte, a gente tem no eixo Y eventos, né, cardiovasculares, mortalidade, e no eixo X quantidade de exercício realizada. E aí, quanto menor a quantidade de exercício, mais pro alto está o risco cardiovascular, o risco de mortalidade geral, incluindo cardiovascular. E aí, conforme eu vou avançando, vai reduzindo o risco de morte cardiovascular, vai reduzindo, até um ponto que se eu começar a aumentar mais a quantidade de exercício, de novo começa a subir. Isso é uma curva em J. Mas a última vez que eu vi um estudo que mostra um gráfico desses bem bonitão em J, quando tinha nos extremos de exercício, ele trazia algumas questões como a fibrilação atrial, e aí depois tinha questões como fibrose miocárdica e tudo mais, e daí nelas começava a ter pontos de interrogação dentro do próprio gráfico. E os pontos de interrogação eram porque parte dessas coisas era assim, discutível de se realmente era o exercício apenas em alta intensidade que estava trazendo aquilo ou se tinha outras coisas associadas, mas uma pergunta que se trazia é se isso era associado a maior mortalidade mesmo. Então a pergunta que eu tenho para te fazer é justamente essa, porque tu acabou de falar que alta intensidade por altas quantidades de horas vai fazer com que uma pessoa mais para frente na sua vida possa ter uma fibrilação atrial, risco aumentar de fibrilação atrial. Como que essa questão, isso daí, a gente sabe que quem tem fibrilação atrial tem mais riscos de forma geral de ter, por exemplo, um AVC. Acontece da mesma forma com essa população que tem essa fibrilação atrial relacionada ao esporte ou não? E qual que é? Onde que a ciência está nisso, né, nesse momento? Sim. É bom até justificar. Essa curva, de fato, o último estudo que tem é de Mergani, né? Ele traz esse estudo onde quanto menos esporte eu tenho, maior risco de obesidade, hipertensão e diabetes, eventos coronarianos, problemas do coração. E o outro extremo, onde quando a carga é muito alta, aumento de troponinas, displasias, fazer até disfunção diastólica, que é um problema já patológico do coração. Essas interrogações, elas sempre são colocadas porque os trials, os estudos que foram feitos, eram com amostras muito pequenas. Então não dá para saber se eu posso generalizar ou se isso é uma regra. E até porque cada tipo de atleta apresentou um tipo diferente de resposta. Então eu tenho o ciclista, eu tenho o corredor, eu tenho o cara do futebol americano, do soccer, do beisebol. Eu tenho tantas modalidades diferentes que quando a gente coloca na tabela, né, de Bethesda para ver o componente estático, o componente dinâmico, cada grau de requisição que o coração vai ter, ele vai precisar de um tipo de modelamento. A geometria do coração vai se adaptar a isso. Isso é o fisiológico, é o normal. Ele se adaptar para conseguir suprir a sua demanda. Quando aquilo ultrapassa, aquilo passa a deixar de ser normal, passa a ser uma doença. E aí é que é o viés. Até onde vai? Até onde eu passo essa barreira para doença, né? E aí quando a gente fala da fibrilação atrial, que é a arritmia mais comum dentre os atletas master, principalmente, né? A gente tem um aumento de risco, principalmente para esportes de endurance, exatamente porque a gente tem uma sobrecarga de volume. O volume que o coração tem que se adaptar para a corrida em si, no ciclismo e na corrida, né? Para ser mais específico, é um volume tão grande que isso gera distensão da câmara, e isso a longo prazo é que vai cursando com pequenos focos que não vão aguentando, porque o coração envelhece. A gente envelhece do lado de fora, o coração envelhece do lado de dentro. Então ele não vai aguentando e vai formando pequenos focos que aumentam o risco de fibrilação atrial. Isso muda para o atleta? A conduta, o manejo não muda em si. Claro que vai mudar no quesito de se ele precisa ser anticoagulado, por exemplo, evitar esportes de contato, o risco de queda, isso tudo precisa ser ponderado. Mas o manejo em si vai ser de uma fibrilação atrial. Mas a gente sabe que aumenta o risco quando são menores de 50 anos, com
esporte de endurance, que faz mulher no estágio de climatério, isso tudo aumenta o risco e aumenta significativamente esse odds ratio, esse risco ao longo do tempo. Então são pessoas que a gente tem que ficar em cima na reavaliação para não deixar essa pessoa cair nessa fibrilação atrial, né? É algo que a gente pode até perceber se está acontecendo. Mudança de ritmo, virar um ritmo juncional, antes de virar uma FA. E já tem grandes estudos que estão correndo por aí, né? Que ainda vão demorar anos para sair o resultado, mas para tentar predizer a fibrilação atrial no atleta, já que é tão comum e que faz cair tanto o desempenho dos atletas. Felipe, te fazer uma pergunta. A pessoa que está começando a fazer o esporte agora, ela precisa ficar com medo de um dia ter essa fibrilação atrial relacionada com exercício? E quanto tempo isso demora para acontecer no coração? Perfeito. Não, ela não precisa ter medo. Por quê? Porque isso está mais relacionado a pessoas que, de novo, estavam no final daquela curva. Então, são pessoas que, de fato, eu sou corredor, mas são corredores de longas distâncias, há muitos anos. Eles já têm um preparo que a gente beira o nível olímpico, níveis mundiais, né? Então, já é mais difícil você encontrar pessoas que correm de maneira moderada, de maneira a performar para a saúde mesmo, né? Poxa, eu quero meu coração em dia, eu quero manter o meu peso, eu quero não ter hipertensão, diabetes, eu quero melhorar a minha saúde do dia a dia, para, correr com meu filho, jogar o futebol com a galera. Essa pessoa não vai ter esse tipo de problema futuramente. Eu vou aproveitar para cortar aqui, você que estava aí em casa, querendo uma desculpa no sofá, querendo uma desculpa para não se exercitar e achou que ia conseguir aqui com o Felipe. Ele acabou de te dar uma rasteira e falar que você tem que treinar de verdade. É isso mesmo. Deixar de ter preguiça. É isso mesmo. É aquela velha frase, coração de atleta não é pra quem quer, é pra quem pode. É pra quem pode. Agora que eu interrompi o episódio, eu vou só falar um negocinho, cara, que assim, a gente tem uma galera que assiste aqui o episódio, a gente vê cada episódio tem 10 vezes mais número de pessoas assistindo do que de avaliações. Então, para quem está assistindo aí de casa e gosta do Movimento Cast, não avaliou ainda, deixa aquela avaliação 5 estrelas, que isso nos ajuda demais. É 1 minutinho e pra gente significa o mundo, você vai ter o nosso coração também. Agora de volta pro teu coração, fala aí. E até complementar. Você falou assim, pode levantar, pode mesmo, porque não há nenhum estudo onde em nenhum momento a balança pesa contra o exercício. O exercício, para qualquer pessoa, ele sempre vai acabar sendo benéfico. O que diferencia é a intensidade e a prescrição dele. Isso que é a nossa função é fundamental e falta disseminar isso melhor para a comunidade em si, para entender a importância do médico do esporte no meu exercício. Porque não quer dizer que eu não posso correr, quer dizer que eu tenho um jeito certo de fazê-lo. Todas as pessoas têm que fazer exercício, do mais idoso ao mais pediátrico. E isso a gente tem consenso para todas as idades, né? Cara, eu tenho uma pergunta que os pacientes me fazem com muita frequência e que eu quero que tu responda, que é assim, depois de um teste cardiopulmonar, os pacientes que correm, que participam assim de provinhas de meia maratona, eles perguntam, doutor, quando que eu tenho que fazer o exame de novo? Então, tu falou de avaliação e reavaliação. Muita gente faz uma avaliação na vida para entrar na academia, vai uma vez para liberarem para o esporte, mas e aí? Quando que o pessoal tem que ir para uma reavaliação? Ótimo. Eu também recebo muito essa pergunta no consultório e é muito interessante que a minha resposta é a seguinte: o exame é estático e o corpo é dinâmico. O seu coração, ele em média demora de 10 a 14 dias para remodelar, para que você chegue naquele VO2, o famoso VO2 do exame do teste cardiopulmonar. E como uma variação tão rápida, como eu acabei de comparar com o músculo, com o bíceps, se você parar de ir na academia, ele vai murchar, ele vai voltar a ser o que era. Você não está esperando que vai na academia uma vez e vai ficar forte sempre, né? Tem que continuar indo. O coração é igual. Quando você para de fazer o exercício, você já remodela ele para ele retornar aquilo que ele era antes. Ele entende que você não precisa mais dele naquela carga que você estava exigindo. Então, quando eu vou reavaliar, a questão é, você continuou o exercício? Você aumentou a intensidade? Você mudou alguma coisa na sua planilha de corrida, na bicicleta? Não, doutor, estou programando
tal corrida, eu estou melhorando, está aumentando. Opa, a reavaliação vai ser mais curta. A gente quer avaliar alguns parâmetros mais específicos. Eu quero refinar a sua prescrição do exercício. Então você vai reavaliar mais rápido. Não, doutor, eu quero fazer isso aqui e manter isso aqui, porque eu gosto disso, eu gosto dessa natação de segunda, quarta e sexta, eu gosto desse futebol na terça e quinta. Não, vai ser assim? Então, anualmente, no mínimo, a gente vai ver como que está o seu coração diante do esforço e do exercício. Qualquer intercorrência, puxa, doutor, tive que parar o exercício porque eu machuquei o pé, porque eu tive que operar o joelho, porque eu tive uma situação que demandou eu ficar longe e eu quero voltar ao exercício. Opa, é um novo coração. Eu não posso pensar que você tem aquele coração e nem você deve pensar que tem. Você tem que lembrar que ele voltou a ser aquele coração sedentário. Ele não é aquele coração que você estava esperando que, poxa, eu fui correr ontem e não consegui. É, exatamente. É outro corpo, é outro coração. Tem que ser reavaliado de novo. A gente está aqui para isso. Então, é o trabalho de reavaliar com mais periodicidade, dependendo da intensidade e do objetivo do meu paciente, e anualmente, sempre no mínimo. Por quê? Porque o corpo muda completamente, desde a sua composição até o processo de envelhecimento, que a gente sabe que vai ter mudanças, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Cara, eu acabei de atualizar minha resposta aqui para os meus pacientes que perguntam. Muito boa. O exame é estático, seu corpo é dinâmico. Essa aí vai ficar. Filipão, nós falamos sobre as alterações fisiológicas, né, relacionadas ao exercício. E quando a gente tem um paciente que já tem uma patologia de base, em que momento que a gente tem para diagnosticar isso? Segue o mesmo raciocínio? E qual que é normalmente o primeiro sintoma? Ótimo. Então, assim, quando a pessoa ela já tem uma condição no coração, seja ela qual for, poxa, doutor, já infartei, tenho insuficiência cardíaca, que é uma das mais recorrentes, tenho um problema na válvula. Então, a base é tratar a doença. Então, aí eu venho para aquela cardiologia anterior, a cardiologia geral. Primeiro, eu preciso garantir que a doença esteja estável, que a doença não tenha progressão, que o paciente esteja otimizado do ponto de vista médico da doença. Opa, isso tá legal? Isso tá ok? Então, agora a gente dá um segundo passo. Acho que é imprescindível todo mundo lembrar que o exercício ele é complementar. Ele não é um tratamento definitivo, mas ele complementa e potencializa todos os tratamentos. Isso que eu acho incrível no exercício. Uma pessoa hipertensa, não é que ela não vá ter que tomar medicação, mas o exercício potencializa a resolução e melhora os resultados. Ele traz uma longevidade, ele traz bons resultados na qualidade de vida, na parte osteomuscular, em todos os quesitos, desde psicológico até a parte onde havia uma lesão anterior. Mas quando eu falo do coração, primeiro eu preciso garantir que a doença esteja estável, otimizada e a partir daí, dessa doença, saber qual é a limitação que esse coração vai ter para o exercício. Porque eu vou ter limitações de carga, que pode ser de volume, de pressão. Então, se eu tenho uma estenose na válvula aórtica, isso é um problema. Se eu tenho uma insuficiência cardíaca, isso é outro problema. Será que para musculação é bom? Será que é melhor para corrida? Será que é melhor fazer a bike sentadinho ou será que é melhor a natação? Então, isso tudo cabe no consenso entre o que está acontecendo, está tudo em ordem e eu vou prescrever o exercício de acordo com isso. O sinal e o sintoma, infelizmente, na medicina esportiva e na cardiologia do esporte, pode ser a morte súbita, que a gente tem casos. Às vezes a pessoa não sentiu nada e o primeiro evento é a morte súbita. Vai desde tontura, uma palpitação, quando a pessoa tem uma dor no peito, mas principalmente quando isso acontece durante o exercício. Quando isso acontece na vigência do esforço, onde for, estava fazendo esteira, senti uma tontura, desmaiei, estava fazendo ali, pegando peso, desmaiei, caí, estava fazendo a minha natação, senti uma batedeira no peito. Tudo isso é necessário reavaliar e ver se foi o exercício que deflagrou isso. Tendo a doença de base controlada, eu sei que não foi a doença, eu sei que talvez o exercício tenha proporcionado isso. O exercício, a gente acredita que ele é remédio, mas falar que acredita, para mim não funciona. Ele é remédio. Se ele modifica o seu corpo,
Se você executar o exercício, muda o seu coração, muda a sua composição do sangue, muda a sua pressão, muda a sua diabetes, muda a sua composição corporal. Isso tudo o remédio também faz. Se o exercício tem essa competência, o exercício precisa ser prescrito. Você nunca vai na farmácia e fala, eu quero um remédio de pressão. Você precisa de uma prescrição, como tomar, como fazer. O exercício é igual. E para o coração não vai ser diferente. Ô, Felipe, uma dúvida agora, assim, só para entender até a fisiopatologia disso, como é que funciona, assim. Tu falou que se a pessoa teve um sintoma no exercício, durante o exercício ali, no pico do esforço, durante o exercício de tontura, isso tudo é preocupante. Se ela no pico do esforço desmaiou, tem alguma diferença, vamos dizer, entre uma pessoa está fazendo um exercício e desmaia no pico do esforço e outra pessoa que está fazendo exercício para o esforço e depois vê tudo preto e desmaia? São situações distintas, isso deve chamar atenção. O que está acontecendo no corpo em cada um desses momentos? Ótimo. Então, assim, o momento em que acontece, ele pra gente também é definidor. Então, se eu estou em casa vendo TV e sinto palpitação, isso é uma coisa. Se eu estou na esteira, correndo no máximo, no pace que eu desejo, e eu sinto palpitação, isso é outra coisa. O teste ergométrico e até o teste, pode ser até o eco, o estresse, ou até o teste cardiopulmonar, eles têm a função de entender o que está acontecendo no coração naquele momento do estresse. O coração ele vai responder acelerando, independente se você está numa corrida, se está fugindo de um leão na selva, ou se você está ansioso, nervoso com alguma coisa. Ele vai acelerar da mesma forma. Então, quando você impõe uma situação monitorizado, você vai entender qual foi o fator que deflagrou isso. Porque aí a gente tem vários fatores. Eles podem ser fatores psicogênicos, eles podem ser fatores arritmogênicos, eles podem ser fatores da pressão arterial. Então, todo o componente hemodinâmico, desde o motor, da válvula e de todo o calibre por onde passa o sangue, pode ser ocupado. Então, se foi no pico do esforço, eu posso pensar numa arritmia. Se foi após o esforço, eu posso pensar numa causa hemodinâmica, entendeu? Eu posso pensar numa desautonomia. A causa pode mudar, dependendo em que momento aconteceu. Mas eu vou precisar desses testes sob vigilância médica, monitorização e o meu médico do esporte do lado para entender o porquê aconteceu. Exatamente para saber se há uma limitação, ou seja, é só não chegar até aqui, ou se qualquer tipo de esforço vai te levar a esse evento. Entendi. Vocês já fizeram alguma vez levantamento terra ou agachamento e na hora que vocês largaram a barra viram tudo preto? Já. E nessa hora tá rolando alguma coisa com o coração? Como é que é? Tá, o que acontece, na verdade, é que quando você faz o esforço, você acaba fazendo uma manobra, que é a famosa manobra de Valsalva. Você segura o ar, exatamente para manutenção da pressão, tanto a pressão da cabeça como dos braços. Só que o retorno venoso, o sangue também não chega, porque tem uma ocupação no tórax de ar, vai ficar ar lá. Então, se o tórax não deixa o sangue voltar, o que acontece é que na hora que você larga, o coração vai bombear, ele está vazio, não chega sangue. É a mesma coisa que alguém te dá um mata-leão. Se não chegar o sangue, eu vou apagar. É exatamente isso. Então a carga tem relação, tem a manobra de Valsalva, segurar o ar, quanto maior o peso, maior é a força que você vai fazer, o sangue não vai voltar para o coração, ele vai ficar vazio. Na hora que ele bater, não vai sair sangue para a cabeça. Posso ficar tranquilo então? Pode ficar tranquilo. E um outro sintoma que você comentou também é se a pessoa tem dor no peito, palpitação. Com relação à dor no peito, qual que é a principal alteração se um paciente for jovem e ele começar a sentir essa dor no peito relacionado com exercício? Ótimo. Quando o paciente ele é jovem, a gente começa a pensar em algumas causas que podem ser congênitas, ou seja, nasceu com ele, só que ninguém viu isso ainda porque não havia sintomas, não haveria motivo para se investigar, e às vezes é fisiológico, é dele aquilo acontecer. Mas origem anômala de coronária, que é uma alteração na anatomia da artéria que irriga o coração, é uma causa muito importante, né? O próprio bridging, a ponte miocárdica, também é uma alteração que quanto a pessoa vai envelhecendo, no seguinte sentido de 20 anos, 21 anos, onde o coração começa a potencializar e aumentar
aumentar a sua carga muscular, ele pode começar a ter mais sinais e sintomas e pode até manifestar no eletro de um esforço e palpitações. Isso pode acontecer com dor torácica, desmaio, sensação de dor. Então, isso tudo são diagnósticos pela idade que a gente pode fazer. Quando ele passa um período da vida, e a gente já fala acima de 35, 40 anos, a gente já começa a pensar em doença do coração pelo envelhecimento, que é a famosa doença arterial coronariana, né, que leva ao infarto. Então, a principal causa de pessoas com dor no peito a partir de 35, 40 anos, ainda mais se tiver diabetes, hipertensão, e fazendo exercício sem supervisão, fazendo um exercício que não foi prescrito ou que não foi realmente bem indicado, a pessoa pode evoluir com esse tipo de quadro, né? E vale um adendo aí pequeno. A gente está tendo pacientes menores de 35 anos, ali na faixa entre 25 e 30 nos últimos trials, com dor torácica e diagnosticado com doença coronariana por uso de esteroide anabolizante. Então, como está usando mais isso de forma indiscriminada e não prescrita corretamente, ou melhor, não bem prescrita, não deveria nem ser prescrita para o coração, aumenta o risco cardiovascular também. E infelizmente a gente tem visto também a notícia de pessoas que usam vindo a óbito, né? Então... Legal. E a partir do momento que esse paciente é diagnosticado com essa doença congênita, por exemplo, ele é indicado parar de fazer esporte? Ele tem que abandonar o esporte? Não. Graças a Deus, essas congênitas, a maior parte delas tem solução, por exemplo, cirúrgica, que pode ser, no caso, o bridging pode levar a cirurgia. Hoje a gente usa mais medicação, mas pode ser um tratamento cirúrgico, ou a origem anômala também tem, a maior parte é indicado, aliás, cirurgia, e depois de 3 meses pode fazer em alta performance sem problema nenhum, sem nenhuma alteração. As doenças congênitas das crianças, a gente tem um guideline certinho para fazer a avaliação, mas estando tudo dentro dos conformes, mesmo pós-cirúrgico, liberado para atividade física sem nenhum problema. Então, o esporte, ele agrega muito para essas pessoas, porque a longo prazo, elas tira essas pessoas de uma situação de sedentarismo, de aumento de comorbidades, de outros problemas, e que vai juntar mais medicação, outros problemas desde ficar acamado, né, ficar numa cama, por outras circunstâncias. Tanto que eu falo para os meus pacientes que já infartaram, muitos acham que não podem se mexer. E pelo contrário, tem que se mexer bastante, não é pouco não, pode se mexer. E uma boa prescrição do exercício, uma boa reabilitação, uma boa prescrição, tá liberado. Cara, eu acho que um negócio importante até, né, de falar é que tem uma coisa que é a liberação para prática esportiva competitiva, e tem uma outra questão que é tipo prática esportiva, né? Porque tipo, prática esportiva competitiva, ainda mais se for um esporte que tem intensidade, mais toda a adrenalina, catecolaminas que tu tem de estar competindo, é um estresse que meio que você não tem como controlar. Então a gente pega, tipo, uma das causas de morte súbita ali, outra antes dos 35, todas essas que tu citou, cardiomiopatia hipertrófica. Uma cardiomiopatia hipertrófica tem muita discussão, né, de, a pessoa tá contraindicada o exercício, mas peraí, qual exercício? Porque de repente o exercício moderado vai fazer essa pessoa aumentar o volume diastólico final, o diâmetro ali que ela tem de ventrículo, quantidade de sangue que ela pode ejetar, e isso pode ser benéfico para ela. E, cara, eu vejo muito isso de pessoas falarem assim, fulano não pode fazer exercício, meu pai, meu avô não pode fazer exercício porque ele é doente do coração. Então, o que tu tá falando pra gente é que, assim, que essa pessoa, até se alguém tá ouvindo aqui, tem um familiar, um pai, um avô, que, tipo, alguém falou pra ele, você não pode se exercitar. Talvez essa pessoa possa procurar um médico do esporte, um cardiologista do esporte, alguém, uma outra opinião, para avaliar essa pessoa, ver em qual faixa ela pode ou não se exercitar, e aí dá para fazer até um planejamento, então, de treino para aumentar a performance dessa pessoa, para que, então, ela possa viver mais. Então, de fato, tipo, falar para essa pessoa que ela não pode treinar é tirar anos da vida dela, porque algum tipo de treino ela pode fazer, só
Se é mais ou menos isso, me diz se eu tô correto. Perfeito. Não, é perfeito. Aliás, o último guideline, a última grande diretriz que a gente tem de reabilitação juntou mais de 23 mil pessoas com problema no coração e viu que fazendo a reabilitação correta, aumentava-se a longevidade delas em mais de 10 anos, 10, 15 anos. A gente está falando de muito tempo, né? Então, assim, a 10, 15 anos exceção... é uns 8% do tempo que eu vou viver. É fundamental as pessoas entenderem que a proscrição, você não pode fazer exercício, é a exceção da exceção. Vai ser raro você encontrar essa pessoa, entendeu? Eu ainda não encontrei. De todas as pessoas que a gente já atendeu no ambulatório, isso a gente está falando de mais de 10 mil horas de ambulatório. Eu não encontrei uma pessoa que a gente vai falar, olha, você infelizmente não pode fazer exercício. Acabou. Não encontrei essa pessoa ainda. Todas são passíveis de fazer, mas cada uma no seu nicho, né? Então, esse esporte, essa forma, essa intensidade, dessa maneira, uma boa avaliação. Hoje, a própria cardiomiopatia hipertrófica já é extremamente discutível. A gente olha os estudos dos anos 90, é inacreditável a mudança, onde a conclusão era de proscrito exercício, a pessoa não podia fazer nem recreativo, e hoje já tem liberação para esporte competitivo. Então a gente já começa a mover, nossa, mudou tanto assim? Mudou, né? Hoje a gente tem sim algumas restrições, ainda os guidelines tentam ser mais conservadores, mas já tem trials querendo, vamos um pouco mais porque não está se estabelecendo relação, né? Até todo mundo pensa que a cardiomiopatia hipertrófica, fazer o exercício é o fator que leva à parada, a fazer o coração de quem tem a cardiomiopatia parar. E hoje a gente já tem trials mostrando que não, teve gente que morreu dormindo, teve gente que morreu fazendo exercício, mas não houve a diferença, não se mostrou diferença. Os trials tentam aumentar, mas o número, a amostra é muito pequena. Fica difícil de aumentar o grau de recomendação, o nível de evidência ainda é muito pequeno. Então eles querem aumentar e ainda isso futuramente vai acontecer. Mas eu acho que tem muitos bons olhos para a parte da cardiologia do esporte em abrir mais, ser mais permissivo. Isso você está ouvindo de alguém que é conservador. Eu seguro bastante. E pensando assim, é antiético eu fazer assim, um estudo para comparar, assim, pegar uma pessoa e falar, você não pode se exercitar que a gente vai te comparar com outro que está se exercitando. Eu não posso fazer isso, porque eu tô privando o cara de um negócio que é benéfico para ele, né? Eu sei que o exercício já é um remédio, e daí eu tô falando assim, não toma esse remédio daqui. A gente vai ver como é que tu fica. É difícil. Nesses trials, eles pegaram pelos hábitos mesmo. Eles separaram de acordo com os hábitos, tentando fazer homogêneo. Eu já sou sedentário, então você fica nesse grupo. Então, eu gosto de fazer exercício. Não, eles só fazem o follow-up. Basicamente é assim, eu quero te ver daqui 1 ano como você tá. Eu quero te ver daqui 2 anos, daqui 3 anos. E o final o que aconteceu? Cadê o paciente? Infelizmente ele faleceu. Mas como ele faleceu? Achar esta ordem é que leva a crer, foi durante o exercício? Não, foi dormindo em casa. Ele fez exercício no dia anterior, mas ele dormiu em casa. Não, foi durante o pico do exercício de uma corrida. Ele sentiu mal e teve mal súbito. Então, ainda tem muita coisa para se estudar. É uma área incrível e que tem muitas perguntas para serem respondidas. E tem além dessas causas congênitas que a gente estava comentando, existe alguma causa que você pode contrair durante o seu dia a dia, infecciosa, alguma coisa, e que até querendo puxar esse gancho para a época do Covid? Sim, de fato, principalmente depois do Covid, a gente viu que houve um aumento da porcentagem de miocardites, que basicamente é o coração inflamar. Quando a gente tem uma infecção, seja ela viral, bacteriana, o corpo vai responder, ele vai tentar combater aquilo. Mas nesse combate, talvez aquela resposta endócrina, metabólica, imunológica àquele trauma do evento infeccioso, talvez seja demais para algum tecido. E se esse tecido for o coração, ele pode fazer uma cicatriz, que aí é o que a gente chama de miocardite, ele inflamar. Essa cicatriz, ela pode ser o gatilho, né? Seria colocar o fogo no fósforo. Então, quando você tem o fósforo e faz o exercício, você joga o fogo. E aí ali pode ser um problemão.
se você vai apagar ou não. Como é que eu descubro isso? Só durante o exercício. Você não tem como prever se vai ter ou não miocardites, mas você pode ter sensação de falta de ar, perceber que quando vai fazer o exercício tem uma sensação de palpitação, dor, desconforto. Falar, doutor, eu corria. Aí eu fiquei doente, internei, fiquei 1 mês tratando uma pneumonia, tive H1N1, influenza B, que está tendo bastante ultimamente. E aí agora eu vou correr, eu tô com falta de ar, eu tô cansada, já faz 1 mês, 2 meses. Depois de uma diarreia pode acontecer também? Pode, uma jeca, né, uma gastroenterocolites pode acontecer. Todo o processo inflamatório, ele aumenta essa predisposição. Hoje a gente entende que tem alguns bichinhos mais específicos para causar isso, né? O próprio Campylobacter, que é vinculado ao Guillain-Barré, por exemplo, é uma ideia de uma doença que pode cursar, e assim como eu tenho uma miocardite por uma influenza, um Covid, o Covid aumentou em 14% os casos de miocardite, é bastante. Quanto tempo depois, assim, Filipão, de uma infecção dessas, se a pessoa que tiver uma miocardite por causa de uma infecção prévia que ela teve, qual que costuma ser o hiato temporal, o número de semanas para a pessoa manifestar isso, ou para você poder dizer para a pessoa, não, teve uma infecção grave, assim, um Covid grave, para poder dizer, não, pode se exercitar seguro? Entendi. Ou sempre precisa fazer uma avaliação com o médico no meio do caminho? O ideal é que realmente o processo, quando ele começa, supondo que a pessoa vá ter a miocardite, esse processo demora de 3 a 4 semanas para começar a esfriar o edema que forma no coração. Para a gente conseguir ver a imagem da cicatriz, tem líquido ali. Enquanto aquele líquido não sair dali, eu não posso dizer se tem ou não. Então fazer no começo é ruim. Por quê? Porque você vai ver edema, água. Aquela água é branca também, a cicatriz também é branca. Então você não vai conseguir distinguir se é uma cicatriz ou se é líquido. Só que quando você passa esse período, já começa a ter um processo de cicatrização. Às vezes as pessoas não, ou melhor, os acadêmicos de medicina não lembram, mas no meio do tecido dos cardiomiócitos tem fibroblastos ali. Ali tem células vivas que não é fibrose, são fibroblastos. Sim. Então, toda vez que eu tiver uma resposta mais exacerbada, eu vou fazer fibrose se eu tiver isso. E essa fibrose que vira o substrato arritmogênico, que pode soltar ali uma arritmia no coração. Quando a pessoa faz a miocardite, o ideal é você reavaliá-la num prazo entre 3 meses, 4 meses, ou às vezes até 6 meses, para garantir se há ou não tecido fibrótico. Pode demorar, na verdade, né? Que é um prazo praticamente de destreinamento, dependendo do grau de intensidade que a pessoa faz. Mas o ideal é você aguardar pelo menos 4 semanas, que é o período que essa água vai sendo absorvida, e se ficar a fibrose o tecido, ele vai estar lá no tecido, no mesocárdio, né? Bem no meinho ali das fibras do tecido. Cara, eu vi um estudo, um livro é um livro, na verdade, de fisiologia de cardioesporte, que falava, tinha vários modelos assim moleculares, ia profundamente no negócio celular para dizer que o exercício ele desfaz ou pode desfazer fibroses estabelecidas. Cara, eu sei que isso é um assunto de discussão, se pode, se não pode, até que ponto pode. O que os estudos mais recentes assim têm indicado em relação a isso? Que a gente tem bem determinado é a fibrose na inserção do infundíbulo no ventrículo direito. Então tem um local específico que o atleta de fato pode fazer mais fibrose e que não vai gerar um substrato arritmogênico, ou seja, ele não vai fazer arritmias por conta daquela fibrose. Isso sendo fisiológico, normal do exercício, né? A fibrose, se ela pode ser desfeita ou não, de fato eu também já li bastante a respeito, que é discutível. Ainda não se chegou à conclusão. Não tem ainda não tem. Mas o que tem certo, e que isso que talvez seja algo que as pessoas não tenham... Quando eu digo pessoas, são os médicos, quem estuda a fisiologia cardíaca, é a presença de tecidos que são os fibroblastos num coração sadio, num coração novo. Tem fibroblasto lá no meinho. E quando eu vou fazendo a presbicardia, eu vou envelhecendo, o cardiomiócito aumenta de volume, ele fica maior, aumenta o espaço entre eles e aquele fibroblasto tende a depositar mais colágeno. Então ele faz sim maiores áreas, tanto que aumenta riscos de arritmia quando você faz um teste ergométrico numa pessoa mais idosa.
Quando você vai fazendo esse trial, vai aumentando o nível que pode apresentar de arritmias no idoso, na presbicardia. Interessante, coração também. É presbi. Também envelhece. Tem da visão, tem da... Cara, eu sei que tu queria entrar num assunto polêmico aí, cara. Tu quer polêmica? Ixi. Pode lançar, eu não ia entrar não. Você sabe Não, quem gosta da polêmica é você. O Vitor é um cara muito político, entendeu? Então ele é um cara que ele fica assim, muito centrão. Ele fica assim, mas ele adora quando entra numa polêmica, ele fica assim, yes! Por dentro ele fica felizão, assim, cara. Cara, como é que é esse lance, assim, Felipe, de, tipo, a gente que é do meio do esporte, escuta falar coisas que a gente às vezes sabe que não é bem assim, e aí quando acontece uma morte súbita, por exemplo, como é o próprio caso do Esquerdo, e aqui a gente não tá entrando em questão de atendimento, de como foi, como não foi, se quiser entrar também, beleza, mas eu vejo muita gente falar assim, olha, tinham vários exames, tinham exames prévios dele, que daí ele não tinha nada, que ele tinha doença, e já sabiam, e não sei o quê. Alguém que tem alguma doença cardíaca, depois de passar por várias avaliações, assim, a pessoa consegue passar por várias avaliações no esporte profissional, esconder essa doença, e aí, do nada, acontecer um evento, ou a história não é bem assim como contam, assim? Fala aí teu papo de bastidor, que eu sei que tu vê bastante exames e fica sabendo de bastante histórias, assim. Olha, de fato, o atleta não tem como esconder. O coração, ele é um detector de mentira, o ECG, né? Você pode falar, fazer o que for. O eletro vai denunciar se tem alguma coisa errada no coração. Então, um atleta de alta performance, vou usar o Esquerdo como exemplo, que faz muitos exames, reavaliações contínuas, e o pessoal da Cardiosport é em cima mesmo, né? Eu tive o privilégio de ir para Portugal, ver o cardiologista do esporte do Benfica executar o exame dos atletas, ver os exames, fazer desde eco até o teste ergométrico. Você vê que eles estão em cima, mas o atleta não tem queixa, mas é a reavaliação. É algo muito sério quando a gente fala do coração de um atleta. Não só por uma questão financeira para o clube, porque o atleta é financeiro, uma questão política também, mas uma questão de que se um atleta cai no meio do campo, a gente tem 60 mil pessoas assistindo ao vivo, fora a parte televisionada, o rádio, uma comoção, e que de fato não é do ambiente da pessoa leiga entender o que está acontecendo, é do nosso ambiente. E a interpretação daquilo e agir rápido é fundamental. Fundamental. Então, do que diz respeito à abordagem, né, falando do caso do Esquerdo, né, não é julgando, mas dizendo o que a gente tem que fazer como médico. Né? Interpretar primeiro, sempre assistir o jogo, estar atento. Isso pode acontecer longe da bola, em cima da bola. A tendência é que a gente sempre olhe para a bola, mas a gente tem que olhar o jogador. O jogador, quando ele manifesta um sinal de descoordenação, é sinal para a gente pensar sempre em: será que ele bateu a cabeça? Foi uma concussão? Será que aconteceu alguma coisa da parte cardiológica? Para a gente entender o discorrer disso. No caso dele, vendo pela TV depois, é fácil, mais fácil dizer, aliás, que aparentemente ele teve um sinal de baixo débito. O coração, que a gente discutiu da barra, parece que não conseguiu bombear sangue para a cabeça. Então ele apresentou sinais de descoordenação que levou ele à queda, que é o que eu espero de uma pessoa que vá percebendo a tontura e até levar ao desmaio. Ela vai tentando titubear até cair. O sinal de baixo débito também pode levar a sinais de síndromes convulsivas, ou seja, ele pode ter sinais de tremores, sinais de endurecimento, que lembram muito uma crise convulsiva para o médico. Mas a questão é que na abordagem sistemática, ou seja, quando eu vou abordar uma pessoa que eu não sei o que aconteceu, a primeira coisa, depois da segurança da cena, eu estou seguro, é ver nível de consciência. E uma pessoa que está convulsionando não é uma pessoa consciente. Eu pulo essa etapa. Ou seja, eu já considero ele inconsciente. Eu não sei o que está acontecendo. Seguido disso, pedir ajuda, onde você pode ser o socorro. Pedir o DEA, que é o aparelho que todos os meios de comunicação falaram, né? Tinha um aparelho, por que não usaram o aparelho? Mas se você não tem uma recomendação formal de colocar o aparelho, que seria o quê?
não ter pulso, não respirar, né? E isso pode ser um momento muito difícil no momento de uma crise convulsiva de você analisar. Então, como tem muitos detalhes na avaliação médica, é difícil você dizer se deveria ter colocado ou não. Hoje a gente entende que sim, mas depois é muito fácil de analisar. É quem está ali na hora que está julgando isso. E não faltaram médicos ali, né? Então, quando você faz a avaliação, sempre lembrar que a nível de consciência, pulso e respiração é para você estabelecer um diagnóstico clínico. Parada cardiorrespiratória é clínica. É você avaliar o paciente. E depois disso, que ele foi retirado rapidamente, diga-se de passagem, para chegar rápido na urgência e emergência, lá ele foi feita a reanimação, foi feita a parte de desfibrilação, ele ficou 20 minutos em fibrilação ventricular, ele retornou, só que a condição neurológica foi o que levou a um desfecho ruim, infelizmente. Estar preparado para essa situação também é responsabilidade do cardiologista e do médico do esporte. Os dois têm papel fundamental de identificar isso, porque quando o jogador está ali nas 4 linhas, o show é para o telespectador, mas a vida daquele atleta é minha responsabilidade. E aí sou eu que tenho que saber identificar isso rápido e resolver o mais rápido possível. Claro que o desfecho não depende só de mim, depende de muitos fatores. E é isso que a gente torce para que, por isso que a gente treina, por isso que a gente faz aula para residente, faz aula prática, por isso que a gente faz o ACLS, que é o módulo de suporte avançado para médico. Por isso que é tão importante a avaliação pré-participação para garantir que não passe desapercebido. Porque voltando, tem como mentir? Não tem como mentir. Mas tem como resolver? Algumas arritmias tem. Esse que é o pulo. Ao que se constava, existia alguma arritmia que depois não foi mais constatada. Mas isso pode acontecer no atleta? Pode. Arritmias geralmente benignas, se ele for destreinado, a tendência é que a arritmia não volte. Isso pode acontecer. Mas isso aconteceu com ele? Eu não sei. Eu não sei se ele destreinou, eu não sei qual era. Isso já é uma informação extra, né? Mas se ele fez uma nova avaliação para participação e estava tudo em ordem, ele está liberado para jogar. Não tem problema nenhum. Então esse papo de que assim, pô, toda vez que rola uma situação assim, falam, não, ele devia ter alguma coisa e o clube tava escondendo. Cara, a gente que é do lado de cá, a gente sabe que não existe isso de o clube esconder. Não existe isso, cara, do cara ter alguma patologia e todo mundo, não, vamos fingir que ele não tem nada e botar e liberar. Não Até existe, porque cara. ele passa em avaliação médica antes do contrato. Isso as pessoas não sabem. O atleta vai ao clube, é avaliado no hospital do clube, antes dele poder assinar o contrato. Sem o aval médico, o clube não fecha na Europa. Pô, e a gente que vê ali, até no Dante, que é um lugar que a gente passa durante a residência. Cara, eu vi vetarem atletas, eu vi vetarem pessoas que eram promessa no esporte. Até no tempo que eu tava passando lá, teve um caso que tu discutiu comigo, que era de quando tu tinha passado lá antes, de um menino que, cara, ele era promessa em determinado esporte, mas ele tinha uma patologia que impedia ele de continuar. Ele não tinha nenhum sintoma no momento, ele estava muito bem, obrigado. Mas aquilo, o esporte de alta intensidade ia aumentar muito o risco dele de morte súbita e não tinha como liberar ele. E a família tentou, buscou outras opiniões, mas, cara, não tem o que fazer. Então, quando alguém vem de fora e fala assim, não, já deviam saber, deviam estar encobrindo e tal. Pô, eu sinto falar pro público assim, mas isso aí é especulação e fofoca, porque do lado de dentro tem muita gente se responsabilizando, né? E não iam deixar passar algo assim. Então, essas pessoas passam por vários exames. E não é que a gente quer tirar o atleta do esporte, né? A gente está querendo evitar que cause mais problemas e não responsabilize outras pessoas que estão ali envolvidas. Então, esse caso, eu lembro muito bem, era um atleta que era potência mundial. Era da seleção brasileira, ele tinha 20 anos e chegou pra gente com essa condição de base e que o impedia de estar no alto rendimento. Só que os pais e também todas as pessoas envolvidas, treinador, não queriam acreditar que aquilo era verdade. Então pediram 10 outras opiniões em outros lugares e foi unânime todos os médicos.
Então não tem ninguém que vai assinar embaixo falando que, não, pode competir sim, porque essa condição não tem problema, sendo que tem. Então essa coisa de esconder, de fechar o olho para algumas coisas, não existe se a gente está falando de morte. E eu até te questionei qual que é o primeiro sintoma, porque esse atleta não tinha sintoma. Qual que pode ser o primeiro sintoma? A morte súbita. Isso é muito grave. E se for em algum lugar que não tenha suporte, pode acontecer de falecer e ter algum problema. Até em específico, esse atleta era um atleta de esporte aquático, em que se ele tivesse qualquer evento e ele caísse dentro da água, ele podia morrer ali até afogado, né? Sem ter alguém para poder salvar, fazer a reanimação, enfim. Então é mais ainda uma outra questão que gere o componente do esporte, né? Sim, o desfecho, ele depende muito de quem está ao redor. No seguinte sentido, de equipamento, uma boa abordagem, né? Até relembrar um desfecho muito bom. O filho do LeBron James, ele teve uma parada durante o treino. O coração de um jovem, de um pai sadio, de uma rotina muito boa, da melhor alimentação, rotina de treinos excelentes. Ele era sinônimo de saúde. E o coração dele parou no treino. Ele foi rapidamente abortada durante e conseguiu reverter ainda em quadra. Feito exames, reavaliação, o que acharam? Nada. O único sintoma que ele teve foi uma morte súbita sem causa estabelecida. Ele está jogando profissionalmente hoje no Lakers. Mas aí entra numa questão bem polêmica, assim, que dependendo do esporte, dependendo de onde pode, em outros lugares, outros esportes não podem, né? Eu sei que nos Estados Unidos a abordagem, eles são bem mais permissivos do que a escola europeia. É isso aí, né? É isso. A escola americana, ela tende a ser um pouco mais permissiva, a europeia, ela segura um pouco mais, né? Por isso que eu falo também que eu sou da linhagem europeia. Eu sigo mais o pessoal da European Society of Cardiology, né? O ESC. Então por que tu fala em inglês, velho? Porque eles falam inglês também lá, né? Mas eles, de fato, eles são mais permissivos, né? Mas mesmo na Europa, há discussões entre alguns consensos, como, por exemplo, a grande referência deles, que é a Itália e Inglaterra, ainda assim tem algumas coisas que não pode. O Eriksen, por exemplo, que foi outra morte abortada, com sucesso, sem causa estabelecida, colocado um CDI e que, diga-se de passagem, não deflagrou nenhum tipo de evento, mesmo disparo inapropriado, porque ele precisa de 3 meses sem disparo para poder ser liberado para o esporte. E ele jogou a Eurocopa. Aliás, fez o primeiro gol do time dele. Então, muitas teorias, muitas elucubrações, mas é um espaço gigantesco para saber se eu posso liberar, não posso, qual é a recomendação. O que a gente tenta fazer é minimizar o máximo possível para não ter esse tipo de evento, não acontecer de novo. E para o pessoal que está assistindo a gente, que se formou agora, médico, quer fazer um jogo de fim de semana, quais são as orientações que você poderia passar para ele? Se é necessário fazer algum curso de atendimento ou não? A primeira coisa, se você vai pensar em cobrir um jogo, é lembrar que você é o responsável por absolutamente todas as pessoas envolvidas nesse jogo. Não é uma pessoa que pode ser só a vítima, pode ter mais. Segunda coisa é preparar. Para que eu me preparo? Para a pior situação possível, e a pior situação é um óbito. Então, saber fazer a abordagem, saber utilizar o DEA, saber utilizar o desfibrilador, reconhecer ritmos, saber muito bem como coordenar todo o algoritmo de parada, porque se esse jogador, se esse indivíduo vai chegar vivo ou não, vai depender de você. E isso é às suas mãos. E lembrar, aqui o adendo é o seu CRM. Foram 6 anos de muito estudo, mais não sei quantos de cursinho que você pode ter feito, e pode ser um jogo que determina o final da sua carreira. A abordagem da vida de uma pessoa é coisa muito séria. E por mais que a gente pense que é um evento de esporte, não vai acontecer nada, quem é da medicina esportiva sabe que tudo pode acontecer. Desde uma lesão no nariz, quebrar o nariz, desde uma concussão grave, uma parada, uma morte súbita abortada. Então a gente está indo da parte mais ortopédica à parte mais cardiológica em segundos. Então é muito difícil. Se eu pudesse aconselhar,
primeiro se prepare. Depois que estiver preparado, noções básicas de medicina esportiva, porque vai precisar. E, claro, né? Quanto mais estudar, melhor, para saber interferir no momento correto. Pô, genial, cara. Acho que mensagens que ficam, assim, pra mim muito forte, cara. Uma, assim, se você faz atividade física, faça uma avaliação e tenha um médico no qual você confie para determinar quando que você precisa de uma próxima avaliação, se é necessário ou não. Entender que o exercício, ele é benéfico, sim, para todo mundo. Só que tem pessoas que têm patologias que podem se beneficiar de algum tipo de exercício específico. Então, acho que uma mensagem de utilidade pública é para quem tem familiar, que tem, sei lá, insuficiência cardíaca, que teve um infarto, que tem alguma doença. Se foi falado para ele não se exercitar, busca outro profissional, sem querer ofender o profissional que falou para não fazer nada, se alguém falou, né? Mas busca um outro profissional para dar uma segunda opinião, porque essa pessoa com o tipo de exercício específico pode ganhar 10 a 15 anos de vida, você falou, né? É muita coisa. O que é muita coisa. Acho que isso aí é uma mensagem de alto impacto. E buscar também sempre se qualificar com cursos, né? Com formação, com, por exemplo, curso de atendimento à beira-leito. Até aproveitando para falar de cursos, a gente tem nosso patrocinador aqui, que é Ultrassonografia do Esporte, um curso de ultrassonografia musculoesquelética voltada para atender população que tem lesões no esporte, mas também população geral, porque faz a parte de articulações, músculo. É um curso de 1 ano, com um encontro mensal, focado não somente em diagnosticar, mas em também entender como tratar essas pessoas, e cada vez mais a propedêutica armada, ela é relevante. E acho que a gente, como médico, a gente tem que buscar hard skills, né? A gente tem que buscar capacitação. E até eu acho muito doido pensar, cara, que tem gente que vai cobrir um jogo sem ter noção nenhuma de atendimento pré-hospitalar, cara. É maluco. Como é que vai fazer isso? Tipo, pode acontecer tudo de errado e você pensa, não, é só um joguinho, sem ter qualquer qualificação. De fato, a minha primeira morte súbita abortada foi num jogo de crianças. Tá brincando. Foi um jogo de crianças. Era um jogo de 2 times de escolas de futebol. Primeira morte súbita abortada. Eu ainda não era da medicina esportiva, mas eu já era instrutor da CLS. Caraca. Foi abortada, foi revertida. A minha primeira foi no pronto-socorro. Não, outro cenário. Pois é, cara, dentro de um... Tu tava lá cobrindo o jogo ou tu tava... Cobrindo o jogo como médico, recém-formado. Que sorte que era tu. De fato, pra criança foi. Que eu levei o próprio DEA. Caraca, velho. Então... E é algo super comum, né? E ainda mais se for de crianças, não ter uma ambulância de suporte, que é algo que a gente tem que checar. Se você for fazer for trabalhar como médico de algum evento esportivo ou não, tem que checar se tem o desfibrilador, se tem uma ambulância para suporte, para onde ele vai ser levado, quanto tempo demora. Essas coisas são necessárias, né? Para a gente poder evitar problemas futuros. Porque a partir do momento que tem o evento, você não vai descobrir naquela hora. Exato. É até muito interessante tu falar isso, que sorte para criança, porque eu tinha o DEA. Então, para o pessoal também saber onde é que está se metendo, acho que uma coisa pertinente é perguntar onde é que está o DEA quando chega em algum lugar, se existe um DEA, né? Porque pode ser que aconteça algum evento. E se acontecer, a pior coisa é assim, alguém traz o DEA, cadê o DEA? Ah, eu não sei onde está o DEA. Coisa. E nessa bateção a gente sabe que quando a gente está perante um ritmo chocável, a cada minuto reduz em 10% a chance de reversão desse... Exato. É um desse tempo ritmo, muito curto. Ritmos chocáveis são muito curtos. O ACLS ele existe exatamente para desfibrilar o paciente precoce. É para identificar rápido e desfibrilar rápido, porque o período ser curto é a única faixa de tempo que você tem para trazer essa pessoa de volta. Porque depois, para ritmos não chocáveis, o prognóstico é menos de 2% de retorno quando consegue retornar, né? E aí o prognóstico em si já fica péssimo também se retorna. Então, fazer essa abordagem corretamente, checar o equipamento, se liga. Ah, tem o DEA, cheque se liga, cheque se tem as pás, cheque se tem conector. Por incrível que pareça, eu já vi todas essas 3 falharem, né? Não ligar,
no conector faltar a parte que liga no DEA, a pá não ser a pá adequada, ser pediátrica para um jogo de adultos. Tem coisas que não podem acontecer. A quantidade de joules é diferente, né? É diferente. Então eu tenho que checar o equipamento e a qualidade do meu equipamento também. É a sua responsabilidade, então tem que pensar 2 vezes. Pô, legal. E aí? Quer estender mais um pouquinho aí? Filipão, fala aí, cara, pra galera que quer... A galera aí que quer começar a se cuidar mais, que quer cuidar do seu coração, que tem algum familiar que precisa de uma segunda avaliação. Eu sei que tu tá aqui em São Paulo, tu tá em Campinas. Aonde o pessoal te encontra? Como faz pra consultar contigo? Quais são tuas redes sociais? Conta um pouquinho aí pra gente. Bom, primeiro, né, minha rede social é dr.mirandasport, porque o Felipe é difícil de escrever, então achei melhor colocar assim. Vamos encontrar no Instituto Heart, né, que é um instituto voltado para o coração, né? São de grandes cardiologistas de São Paulo, ali no Cidade Jardim. Consegue encontrar todas as redes de contato para WhatsApp, parte até do Instagram para consulta, né? E em Campinas na Clínica Salev, que fica no bairro do Cambuí. Também me encontram por lá para fazer toda a avaliação. E essa parte de avaliação, acho que essa mensagem, muitos dos meus pacientes são pediátricos e são gente que já infartou e tem IC. A maior parte. Não são os jovens. Então, pro leigo, IC é insuficiência cardíaca. Se você é de São Paulo e Campinas e quer que o seu familiar aí que tem insuficiência cardíaca melhore sua performance, o Felipe é um cara aí que a gente indica demais. Dr. Miranda Esportes no Instagram. Dr.Miranda Esporte. Vai me encontrar lá. Pode vir que vai ser um prazer te atender. Boa, Massa. Filipão, muito obrigado pela presença, valeu por essa troca que a gente teve, espero que o pessoal tenha curtido aí todas essas informações. Aqui também a gente fala sobre esse caráter informativo para trazer saúde para a população, então é super interessante para aquele que se formou agora, também busque mais conteúdos para cada dia estar mais pronto para enfrentar os desafios da especialidade. E queria te agradecer mais uma vez por tudo aí. Poxa, muito obrigado. Foi um prazer, foi uma delícia conversar aqui com vocês. Foi muito bom. Boa. Então é isso. Até a próxima. Para quem tá aí de casa, aquela avaliação 5 estrelas, se vocês gostaram desse episódio. E se você tem algum familiar, algum amigo que possa se beneficiar, acho que o melhor favor que você pode fazer pra gente é espalhar a mensagem enviando esse podcast aqui para ele. Boa. Valeu. Até mais. Valeu. Yeah!